Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Ó Senhor Deus, tu me examinaste e me conheces. Sabes tudo o que eu faça, de longe, conheceste todos os meus pensamentos. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Ó Senhor, lembrar da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. É agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. É mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar a tua presença, encherá de alegria. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tenta achar alguém que realmente seja. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Não serve para ser seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem,
É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que ele tem feito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Então Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Ó Senhor, faz com que estes bajuladores calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Ouve os gemidos dos prisioneiros. Com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Aleluia! Que todo meu ser te louve o Senhor.
A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Todos os seres vivos louvem o Senhor, aleluia! E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, Senhor, e confio na sua palavra. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Não dê testemunho falso contra ninguém. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Ele os dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando.